Aqui na Inglaterra, no século XVI, a liberdade religiosa ainda era um conceito desconhecido. Famílias eram forçadas à conversão a ponto de muitos buscarem o exílio, ou até mesmo sacrificarem as suas vidas por adorarem a Deus de acordo com as suas próprias convicções. Afinal, qual é a importância e o valor da liberdade religiosa? Olá, eu sou o Jefferson Araújo. E eu sou o Ruben Fernandes. Já ouviram falar sobre os puritanos? Por que é que eles se chamavam assim? Qual a relação deles com o surgimento de um dos países mais influentes do mundo? E os ideais da liberdade religiosa? Hoje vamos conhecer um pouco da história dos pais peregrinos. Bem-vindos a mais um episódio da nossa viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. A reforma protestante, em algumas ocasiões, foi usada também para fins políticos. A Inglaterra, por exemplo, já em conflito com a Igreja Romana, viu em John Wycliffe um aliado contra os impostos papais. Wycliffe não imaginaria que cerca de 2 séculos depois, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, se separaria de Roma, criando uma igreja reformada com o apoio do parlamento. E que mais tarde ele seria o responsável por autorizar a tradução da Bíblia para o inglês. Henrique VIII rompeu com a Igreja Romana principalmente por querer um herdeiro, algo que a sua união com Catarina de Aragão não lhe proporcionou. Após a recusa do Papa Clemente VII em anular o seu casamento, Henrique divorciou-se unilateralmente para casar com Ana Bolena, sendo excomungado. Como resposta, declarou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra, passou a ser conhecida como Igreja Anglicana. A nova Igreja Anglicana fechou os mosteiros, adotou certas práticas protestantes, mas manteve muitas tradições romanas, inclusive a estrutura eclesiástica, substituindo apenas a autoridade do Papa pela do monarca. Os cidadãos eram obrigados a jurar lealdade ao rei, sob pena de perseguição. A frequência aos cultos tornou-se obrigatória, mantendo a intolerância religiosa, agora direcionada aos próprios católicos romanos. Thomas More, por exemplo, crítico de William Tyndale, foi executado por recusar a conversão à Igreja Reformada. Os sucessores de Henrique VIII enfrentaram conflitos religiosos internos que definiram a Igreja Anglicana. Eduardo VI tentou impor o calvinismo, enquanto Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão, tentou restaurar o catolicismo. Isabel I, em 1559, reafirmou a soberania da coroa sobre a Igreja, levando 12 anos para consolidar a liturgia anglicana, uma mistura de catolicismo e protestantismo calvinista. Nesse contexto, surgiram os puritanos, desejosos de purificar a Igreja inglesa de práticas não bíblicas. A resposta da coroa inglesa aos puritanos foi clara: conformem-se ou enfrentarão a opressão. Perseguidos e presos em 1608, após décadas de repressão, um grupo de famílias puritanas decidiu partir para a Holanda, em busca de liberdade para praticar sua fé. Seu pastor, John Robinson, aconselhou-os a permanecerem abertos a novas revelações divinas, pois a compreensão da Bíblia estava em constante evolução. Em 1620, após 12 anos na Holanda, enfrentando dificuldades económicas e preocupações com a assimilação cultural de seus filhos, os puritanos, agora peregrinos, embarcaram em 6 de setembro de 1620 rumo à colónia da Virgínia, na América do Norte.
Um navio que transportou 102 peregrinos chamava-se Mayflower. Na sua maioria eram puritanos que procuravam liberdade religiosa longe do poder da Igreja Anglicana. Desviados por tempestades, acabaram em outro destino, tendo chegado em 11 de novembro de 1620 aqui em Cape Cod. Os peregrinos do Mayflower foram um dos primeiros colonos a se estabelecerem nas terras do que seriam os Estados Unidos da América. Fundaram aqui a cidade de Plymouth, que hoje pertence ao estado de Massachusetts, tendo lançado as bases da cultura e governo americanos. Apenas 11 anos após a chegada dos peregrinos, Roger Williams desembarcou aqui na Nova Inglaterra, também em busca de liberdade religiosa. Mas o que Williams encontrou foi novamente a perseguição. Uma sociedade onde apenas membros da Igreja tinham voz ativa no governo. Era um Estado eclesiástico onde não havia verdadeira liberdade religiosa. Roger Williams destacou-se como o primeiro homem da era moderna a compreender verdadeiramente o que significa liberdade religiosa e separação entre Igreja e Estado. Desafiando a versão puritana de uma Inquisição, Roger Williams foi expulso da colônia de Massachusetts, acusado de subverter a pureza do Estado e querer o fim da união da Igreja com o Estado. Williams e seus seguidores, enfrentando um rigoroso inverno em 1636, refugiaram-se mais ao sul, onde fundaram Providence, em Rhode Island, estabelecendo um refúgio para todos que buscavam adorar a Deus de acordo com a sua própria consciência. Dessa forma nasceu, aqui nos Estados Unidos, a verdadeira liberdade civil e religiosa de acordo com a Bíblia. A fundação do Rhode Island por Roger Williams marcou um ponto fundamental na história americana, influenciando diretamente a primeira emenda da Constituição 151 anos mais tarde. Williams criou o primeiro Estado moderno baseado nos princípios da verdadeira liberdade religiosa para todos os cidadãos, além da separação entre a Igreja e o Estado. Essa visão inovadora atraiu diversos grupos religiosos dissidentes, promovendo não apenas a liberdade, mas também a prosperidade, mesmo diante de adversidades. As colônias daqui se desenvolveram em uma confederação de estados poderosos, tornando-se uma nação que prosperava sem um papa para a Igreja e sem um rei para o Estado. Dessa forma, algum tempo depois, todas as colônias reconheceram, afirmaram e garantiram que a consciência é um direito inato, inalienável e inviolável, pelo qual mártires enfrentaram tortura e até mesmo as chamas. A Declaração dos Direitos Humanos e a Constituição Americana asseguraram que nenhum requisito religioso seria necessário para qualquer cargo público e que o Congresso não estabeleceria nem proibiria qualquer religião. Desde o início da colonização americana, os missionários aventuraram-se na evangelização dos indígenas e dos colonos. O Novo Mundo rejeitou o método de conversão forçada de Carlos Magno, adotando uma abordagem de liberdade que permitia às pessoas escolherem a sua fé. Em 1733, James Oglethorpe fundou a Geórgia, a última das 13 colónias, como uma oportunidade para os endividados ingleses recomeçarem as suas vidas. 2 anos mais tarde, convidou os irmãos Wesley da Inglaterra para servirem como missionários, marcando o início de um impacto significativo do movimento metodista no cristianismo na Inglaterra e na América.
Na Inglaterra do século XVIII, Samuel Wesley, um respeitado clérigo da Igreja Anglicana, e Susanna Wesley, uma mulher de oração e dedicada à educação religiosa, incutiram nos 19 filhos a importância da fé. Charles e John, ainda jovens e solteiros, serviram em missão na Geórgia, Charles como secretário do fundador da colônia e John como ministro. Essa experiência missionária na América foi o catalisador para um novo movimento de reforma dentro da Igreja Anglicana aqui na Inglaterra. O movimento foi liderado principalmente por John Wesley e buscava reviver a autenticidade da fé cristã, distante das formalidades eclesiásticas que dominavam a Inglaterra. Wesley e os seus seguidores ficaram conhecidos como metodistas. A viagem transatlântica dos irmãos Wesley para a América foi marcada por uma tempestade que testou a fé de todos a bordo do navio. Enquanto os ingleses sucumbiam ao pânico, um grupo de cristãos morávios manteve-se em oração e louvor, exibindo uma tranquilidade que impressionou profundamente a John Wesley. Quando John perguntou a um deles se as mulheres e crianças não ficavam com medo, a resposta foi surpreendente: não. As nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Ao longo das semanas, John também observou que os morávios nunca se queixavam de nada, serviam a todos e não respondiam a ofensas. Este episódio revelou a ele a possibilidade de uma fé que transcende o medo da morte, uma fé vivida na prática diária, mesmo diante das adversidades mais temíveis. Essa grande experiência com os cristãos morávios plantou em Wesley a semente de uma transformação espiritual que viria definir sua vida e ministério. Chegando ao seu destino, a missão na América inicialmente foi vista como um fracasso, mas foi crucial para o desenvolvimento espiritual dos irmãos Wesley. Dificuldades de se conectarem com os indígenas e com os colonos, problemas de saúde e de adaptação à vida na colônia encurtaram a estadia. Depois de retornar à Inglaterra, uma nova experiência com os morávios transformou ainda mais John Wesley. Ao ouvir a leitura de um prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos, ele experimentou e descreveu como o seu coração estranhamente aquecido. Naquele momento, ele compreendeu a essência da fé cristã, a justificação pela fé e não pelas obras humanas. Esta nova visão não apenas revitalizou a sua espiritualidade, mas também impulsionou a fundar o movimento metodista, caracterizado pela ênfase na experiência pessoal com Deus e na transformação interior conduzida pela graça. John Wesley was invited to come to Bristol by George Whitefield in 1739. George Whitefield was his friend and fellow preacher, and he wanted to continue his work in America. And so he needed someone to come to Bristol to support the work he'd done. In his words, he said he wanted someone to grow what God had enabled him to plant here. So the letter he sent to John Wesley was very complimentary. Please come to Bristol and carry on this work. And John took him up. He came to Bristol and he writes, I submitted myself to becoming more vile, meaning that he was prepared to do open-air preaching, but he wasn't so sure about it to begin with. He went out to a place called Kingswood, not far from the centre of Bristol, which is where we are now, and he started preaching in the open air to crowds of hundreds and thousands, and they came out to listen to him. And that really struck his heart. He wanted to reach out to the poor in this city. He wanted them to hear the gospel, and he wanted to have Bristol as his base. E foi aqui, em Bristol, na Inglaterra, onde Wesley pregou seu primeiro sermão e começou um movimento de reforma dentro da Igreja Anglicana no século XVIII, dando origem ao movimento metodista. So this building was built. Two societies in Bristol got in touch with John Wesley and said, we need a place to meet. And so he purchased a piece of ground in the Horse Fair and built this building.
But it was built in such haste because of the need that 9 years later, in 1748, they needed to rebuild and extend the rooms we have above us now, the preachers' rooms, which is now our museum. And so they extended that in 1748. So a lot of things started here and they went nationally and they went internationally. I'd just like to pick up on a few of the things within the building. So here we've got 2 pulpits. We've got one for the preaching and one for the Bible reading and the leading of hymn singing. We have an organ just above in the gallery, and that is 18th century organ, but it was not here at the time. It's come in later. We also have this fabulous clock up here. Now, John Wesley gifted that to the New Room members. He wanted preachers to stick to time. Services sometimes started very early in the morning, and so people had to get to work. So he installed this clock so that everyone could keep their eyes on the time. In terms of the shape and style of the building, you'll notice that it's really minimal. And that's a particular fashion of the 18th century. He also wanted to use these benches. Behind you we've got pews, but in John Wesley's day we would have had benches. Everyone was welcome. The Church of England at the time was installing a lot of pews, and families could hire a pew. They could have their name on a family plaque. It was sort of like coming to church and to be seen. We're important, we're at the front, we've paid for this. John Wesley thought that was outrageous. He wanted everyone to be welcome, regardless of who they were or how much money they had. So benches were put in for everybody. And there's stories in the past of chapels being crammed full of people and preachers coming in through the window up a ladder outside to try and get to the pulpit. That's how popular it was to be heard or to have John Wesley listened to in that way. We also have above us a fabulous lantern window, and that brought a lot of light into the space. And this particular shape was a favourite of John Wesley, something you will see in a lot of Methodist chapels. And there's many windows around there, 8 separate windows. But in the 18th century there was a window tax, and it was called daylight robbery. The tax was going up and up and up, depending on how many windows you had in the building. And John Wesley was asked to pay the higher band of tax. They were claiming 8 windows. Whereas John Wesley fought the argument and he said, "This is but one window, I shall pay the lower band." And guess who won? It was John Wesley who won the argument, which tells you a little bit about how persuasive he was at communicating with people. Exatamente este local, o New Room, foi o primeiro edifício do metodismo usado por Wesley e outros metodistas como um local de reunião e pregação. Aqui, eles ensinavam a salvação pela fé e a importância da experiência pessoal com Deus. Wesley dizia que a graça de Cristo não isenta os cristãos da obediência à lei moral. Para ele, os 10 mandamentos são uma expressão da vontade divina para a vida humana, uma fiel testemunha do céu, que deveria moldar o comportamento e o caráter cristão. So here at John Wesley's New Room we have a fabulous museum, and we have lots in our collection, lots to see and lots to look at. One of my favourite pieces is our membership books. They are a record in John Wesley's handwriting of all the early members that were here at the New Room. Their names, their occupations, where they lived in the city, and where they met for their class groups. I have a group of volunteers who are transcribing that information so that we can have records that people can come and search for. John Wesley also produced a number of different pamphlets, and I'll mention 2 in particular. One was Primitive Physic, and this was a herbal remedy guide. It sold over 1 million copies.
He wanted everyone to have access to healthcare, so he set up Bristol's first medical dispensary here. It wasn't very successful because medicines were expensive at the time, and there was just so much need that it couldn't be continued. So I think that's one of the reasons why this pamphlet came about, so that people could try their own remedies at home. And some of these would have been safer ways to provide for relieving ailments rather than going to expensive doctors who may have killed you rather than cured you. So that became very popular, and it's still something that we sell in our shop for people to have a look at. In parts, John Wesley writes, he tried it once, never again. It didn't work. But it's really useful for us to see today and look back at what they tried. Another one is Thoughts Upon Slavery. And this is a pamphlet that got produced in 1774. It was inspired by works that had come before it, but John Wesley wanted to have this and give it out to people so that he could tell of the horrors of the transatlantic slave trade. He had been out to Georgia himself and seen firsthand, but because Bristol was such a trading city, he wanted people locally to have that information to hand and to campaign with him for the abolition of slavery. So the work that was done here was not only preaching and teaching, it was also a place of education, of healthcare, of being a real community service to the people around him. And so he had his base with bedrooms upstairs to invite local preachers around, traveling preachers, to teach them in order to send them out. He was really interested in sending out the word far and wide. He was very much a traveling preacher. So whilst we have his bedroom and study here, he largely didn't spend a lot of time in them because he was out riding his horse to many places preaching. You'll notice if we go out to the courtyard that there's John Wesley on horseback, and below the statue we've got John Wesley saying, "The whole world is my parish." And he's said to have ridden 250,000 miles up and down the country, preaching the good news to people far and wide. John Wesley decidiu pregar esta mensagem por onde quer que fosse, e até ao fim do seu ministério mais de 500.000 pessoas converteram-se a Cristo. No entanto, nem tudo era fácil na obra da reforma promovida por Wesley. Agora, com uma nova visão de fé, ele enfrentou resistência e perigo, mas também testemunhou momentos de profunda proteção divina. Em várias ocasiões, a presença de anjos em forma humana dispersou multidões hostis. Ele próprio relatou que não sentiu dor em momentos de agressão. A rejeição da Igreja Anglicana às novas ideias pregadas pelos irmãos Wesley levou à formação da União Metodista. Inicialmente concebido como um grupo de estudo bíblico, o movimento metodista foi criticado por seu rigor e disciplina. Porém, essa crítica acabou por tornar-se um elogio. O movimento cresceu, destacando-se por sua abordagem prática da religiosidade, enfatizando a importância da oração, do estudo bíblico e do serviço ao próximo. Estamos a chegar ao fim de mais uma jornada. Hoje, percorremos o caminho dos puritanos até o Novo Mundo e vimos um grupo determinado em viver a sua fé longe da perseguição da Igreja da Inglaterra. Apesar dos erros cometidos pelos próprios puritanos na América, a sua jornada marcada por desafios e sacrifícios é inspiradora e culminou na fundação de uma sociedade que valorizava profundamente a liberdade de adorar, segundo a consciência de cada pessoa. A história dos irmãos Wesley, por sua vez, nos levou ao surgimento do movimento metodista, uma resposta direta aos formalismos da igreja daqui da Inglaterra.
a experiência transformadora de John Wesley, que o levou a uma compreensão mais profunda da graça e da salvação pela fé, marca o início de um movimento que nos ensina a importância da relação entre a fé e a obediência à palavra de Deus. Concluímos assim este episódio e também a segunda temporada desta série, com um convite à reflexão sobre a nossa própria jornada espiritual. Que possamos buscar também uma fé viva e transformadora que nos inspire a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Em breve voltaremos. A terceira temporada será incrível. Abriremos novas páginas da história para descobrir como Deus continuou, agora no novo mundo, a conduzir o seu povo. Assim, chegamos ao fim da segunda temporada desta viagem impressionante pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até à próxima! O mundo cristão estava à beira de uma nova era na sua longa história. A promessa bíblica do regresso de Cristo à Terra gerou um impacto tão significativo que originou um novo movimento dentro do cristianismo. O desapontamento foi algo terrível para os seguidores da mensagem do Advento. Eles acreditavam fielmente que a última advertência ao mundo foi anunciada e, por isso, renunciaram a tudo por Jesus Cristo. No final de outubro de 1844, o peso adicional por terem de enfrentar o escárnio da sociedade complicou ainda mais a vida dos mileritas. Como Miller escreveu, parecia que todos os demónios do abismo tinham sido soltos sobre nós. Aqueles e muitos outros que clamaram por misericórdia 2 dias antes, agora estavam misturados com os rebeldes e zombadores. O Grande Conflito Série é uma produção original do Ministério Fé e Evidências em parceria com a TV Novo Tempo de Portugal. Isso significa que nós precisamos do seu apoio para fazer com que estes materiais alcancem milhares e, por que não, milhões de pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, nós convidamos você a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, deixar o seu like, porque isso faz com que a plataforma distribua os conteúdos para um número maior de pessoas. Além disso, não deixe também de acompanhar as nossas publicações em outras redes sociais. E Ruben, existe outra maneira de apoiar esse projeto? Sim, Jefferson, ainda existe mais uma maneira que nos podem ajudar: patrocinando este projeto. Para isso, basta clicarem no link que se encontra em cima, ou então digitalizar o QR Code que está na imagem. Também na descrição vão encontrar todas as informações necessárias para nos ajudar, para patrocinar este projeto e permitir que possamos fazer mais conteúdo semelhante a este. Muito obrigado pela vossa ajuda.